Então, nosso boa noite a todos. Mais uma vez, desfrutando da oportunidade de estar com vocês aqui do Centro Espírita Chico Xavier. Então, antes de nós darmos início às nossas atividades, à nossa palestra, vamos preparar o ambiente, fazendo a nossa prece, possibilitando assim a contribuição dos espíritos superiores, orientando o trabalho no qual vamos ter o prazer de participar, aprendendo um pouco mais. Prezado Mestre, nos colocamos à sua disposição para podermos darmos início à tarefa da noite. Obrigado e assim seja. Bom, o tema de hoje será a contribuição do Evangelho no lar no suicídio inconsciente. É um assunto que tem muito pouco ventilado, pessoal, pouca gente fala a respeito, né? O suicídio inconsciente. Então vamos primeiro falarmos, né, do Evangelho no lar, por que o Evangelho no lar colabora na prevenção do suicídio, né? E, consequentemente, também na pós-venção do suicídio. Então, após o suicídio, um amparo da contribuição do Evangelho no lar aos familiares e principalmente ao próprio suicida. Então, todos os integrantes da equipe de trabalhadores e assim como os frequentadores do Centro Espírita precisam compreender a necessidade do Evangelho no lar e no coração. Quer dizer que todos os integrantes do Centro Espírita, não obstante estar numa situação de frequentador ou colaborador, deve conhecer o Evangelho no lar. Em particular, os trabalhadores, nós sugerimos que deem uma atenção especial, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. E quando o trabalhador participa do Evangelho no lar, com seus familiares, ele está dando o exemplo, o que é uma contribuição muito importante às pessoas que procuram um pouco de amparo, um pouco de orientação, consolo, acolhimento no Centro Espírita. Então, é o motivo pelo qual nós estamos assim, destacando bem a participação do Evangelho no lar, na contribuição na prevenção do suicídio. Pelo menos uma vez por semana, é aconselhável a se reúna com os familiares ou com alguns familiares que têm condições de entender, capazes de entender, né, a importância da iniciativa, a iniciativa do Evangelho no lar, né, em torno do estudo da doutrina espírita sobre a luz do Evangelho de Cristo e sobre a proteção, né, ou a cobertura moral da oração. Então, para vocês observam que nessas informações do André Luiz no livro Desobsessão, sendo que essas informações ele destina, né, aos componentes, aos integrantes de uma reunião mediúnica com desobsessão. Então, nós aproveitamos essas informações para passar a todos os trabalhadores da Casa Espírita, né, para que eles possam estudar reunidos, né, semanalmente em torno do estudo da doutrina espírita sobre a luz do Evangelho do Cristo, certo? E com a cobertura moral da oração. Então vocês veem que são ingredientes assim que tem uma colaboração, que tem uma participação muito grande no bem-estar da família, certo? Estudar a doutrina espírita sobre a luz do Evangelho do Cristo e com a cobertura moral da oração. Então são componentes muito importantes na prática do Evangelho no lar, dando uma atenção especial à oração. Então nós estamos assistindo, né? Estamos fazendo o melhor possível para as pessoas entenderem por que significa o Evangelho no lar. Então nós queremos assim destacar a importância, porque o ambiente quando está com o Evangelho no lar, está sendo implantado, sendo praticado com os integrantes da família,
consequentemente, se houver alguma pessoa com problemas, será assistida. Certo? O suicídio não consiste somente no ato involuntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então esse é um texto de Kardec, né? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno. Então tudo que nós fazemos de uma forma assim consciente, a gente sabe que tal, por exemplo, se você está se alimentando de uma forma correta, em excesso, você sabe que isso aí vai dar problema, mas mesmo assim você continua. Então você está se tornando aos poucos um suicida inconsciente. Porque tem por exemplo, é falado muito sobre o suicida consciente, aquele que tira a própria vida. Mas o inconsciente também é considerado um suicida, porque ele vai aos poucos minando, vai neutralizando as forças vitais que ele tem. Então ele vai aos poucos chegando à extinção da reencarnação. Então, se ele teria que reviver 80 anos e desencarna com 60, ele está em descumprimento com a lei divina. Então, ele teria que proceder de uma forma para chegar até os 80. Mas se ele antecipa a desencarnação, ele vai ter que responder por isso, por aquele restante de anos. Aí que entra o suicida inconsciente. Então nós devemos observar muito. Então mais adiante agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o suicida inconsciente. Que é bem provável que o suicida, né, o suicídio inconsciente, tira a vida de muitas pessoas, eu acredito que até mais do que o suicida consciente. Porque uma boa parte dos familiares, da população, das pessoas, né, tem esse procedimento e não percebe que ela está caminhando para um suicídio inconsciente. Então vamos ver que o Edson Ramos de Siqueira, né, autor do livro Suicídio Inconsciente, ele tem no livro que ele colocou, que nós fizemos questão de transcrever aqui para vocês. Mas por ignorância das leis universais que regem a natureza da vida espiritual, o suicida inconsciente pratica atos inconsequentes e ilusoriamente prazerosos que degradam lenta e progressivamente o sagrado instrumento físico que dispomos para cumprimento da nossa missão na crosta terrestre. Então, aos poucos, nós vamos, de uma forma assim mais clara, estragando, vamos danificando o nosso instrumento, que é o nosso corpo. E nós depois vamos prestar conta a respeito, né? Então, essa ação impensada promove normalmente encurtamento do tempo de permanência no corpo físico, pela aceleração do desgaste da reserva de energias vital. Paralelamente, as lesões perispirituais decorrentes da extravagância que terminam em enfermidades físicas, transtornos emocionais e processos obsessivos. Então, olha só a consequência de um ato impensado, de um procedimento que a pessoa está certa e que está agindo de uma forma correta, está desfrutando do direito de ser feliz. Certo? E são inúmeras as formas do suicídio inconsciente. Então vocês observam que ele vai estragando, né? E paralelamente as lições perispirituais decorrentes das extravagâncias
determinam em enfermidades físicas, transtornos emocionais e processos obsessivos. Então, olha só a consequência de que nós estamos assim, correndo o risco de encontrar lá pela frente, umas consequências que poderá nos dar muito prejuízo, pelo fato de nós não observarmos o cuidado que devemos ter para com o nosso corpo. Então, nós temos determinados assim movimentos do corpo que a gente nem percebe que faz. Por exemplo, o ato de você poder abrir os olhos. Quantas pessoas que estão com problemas não podem ver? A pessoa deficiente, ele gostaria de poder abrir os olhos e ver a natureza, ver o mundo, ver uma série de coisas bonitas, mas não pode. E nós temos essa possibilidade de acordarmos e vermos tudo. O hábito do olhar, tudo. O movimento dos braços, o movimento dos dedos, tudo isso nós temos que valorizar. Temos que dar uma atenção muito especial. O fato de você poder levantar o braço, você poder correr, andar de bicicleta, fazer uma série de coisas, nós temos que valorizar essa oportunidade de podermos aproveitar de uma forma assim muito edificante todos esses procedimentos. Temos que respeitar. Certa vez um rapaz jovem, sofreu um acidente de carro, que foi talvez provavelmente em alta velocidade. Depois no tratamento, nas operações que ele sofreu, tudo, ele acabou perdendo o movimento das pernas. Certo dia ele comentou com os amigos: puxa, agora eu fui ver que eu tinha perna. Porque ele andava, fazia de tudo, mas não valorizava o poder, esse gesto bonito de poder andar, de você poder correr, fazer muita coisa boa, poder jogar bola. Não valoriza esse movimento, as pernas. Esquece, vai tudo automático, Então nós temos que tomar muito cuidado para não termos que chegar a esse ponto, dar valor depois que perdemos. Então nós temos que ser assim, bastante responsáveis, porque o corpo que nós estamos nesse momento, ele é emprestado. Isso logo nós vamos ter que nos desfazer dele e vamos prestar contas depois. Então, falando sobre o suicida inconsciente, nós temos aqui um trecho do livro Nosso Lar, do André Luiz. Um trecho que nós lemos, que nós comentamos anterior, é do Edson Ramos de Siqueira, autor do livro Suicídio Inconsciente. Nós recomendamos que leiam esse livro. É muito bom, fala de coisas muito importantes, fala das preces, fala das formas de suicídio, fala muita coisa importante, E agora nós vamos só com colaboração, tendo como referência o livro Nosso Lar, tem um depoimento do André Luiz, que ele fala o seguinte: por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Então, tudo que ele fez, ele chegou à conclusão que tinha um preço. Tudo que ele fez e desfez, quando encarnado, ia ter uma consequência. Então ele fala, leviandades, a falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante,
verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Então vocês veem a situação na qual André Luiz se encontrava. Ele ficou um período num local, numa zona lá de suicídios, considerado hoje o pessoal chama de umbral. Mas ele ficou num ambiente muito constrangedor, ele sentia muito frio, fome, ele tinha ranger de dente, ele passava, todos que estavam lá estavam todos eles em situação problemática. Então nós temos que observar bem essas informações para analisarmos o que nós estamos fazendo no presente momento. E dando sequência, então o orientador Clarencio disse a André carinhosamente: olha só o que foi dito, na verdade a tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Então, dando sequência aqui, depoimento de André Luiz, né? Então, vocês viram que ele foi considerado suicida. E num outro momento, né, em nosso lar, André foi atendido por Lísias, visitador dos serviços de saúde, encaminhando seu perispírito, examinando seu perispírito, ele disse: olha só o que foi dito ao André Luiz. A zona do seu intestino apresenta lesões sérias, com vestígios exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações a todos os rins, demonstra características de esgotamento prematuro. Então, olha só que o André Luiz, o compromisso que ele assumiu por não ter valorizado a permanência no plano terreno, encarnado. Então ele usou e abusou do direito de ser feliz. Muita festa, muita bebida, muita comida, certo? Fazia coisas que ele podia ter evitado. Então agora ele está sofrendo a consequência de tudo isso, certo? Característica de esgotamento prematuro dos órgãos vitais que ele tinha. E ainda dando sequência, né? Sabe, irmão, o que significa isso, Lísias? Perguntou a ele. Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, me explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Então aquela falta de respeito ao corpo gerou essa consequência. E ele foi, aos poucos, foi recuperando, o perispírito foi se recompondo. E o trabalho que ele faz, né, escrevendo os livros, isso foi a oportunidade que ele teve para poder, e aos poucos, como se diz, resgatando bastante. Ele foi demonstrando arrependimento pelo que ele fez, ele chegou à conclusão que realmente ele fez o que não deveria ter feito. Ele foi se recuperando. E em dado momento, quando ele ainda estava na zona lá de perigo, ele lembrou da prece que ele aprendeu com a mãe. Quando ele começou a orar, quando ele começou a pensar em Deus, em Jesus, ele vê a mãe do lado. Olha só, então vocês observam que a oração tem um poder muito grande. Então nós devemos aproveitar assim, todas as oportunidades que nós temos para praticarmos o bem. E ainda dando sequência, né, ao depoimento de André Luiz, o Lísias acrescentou a André: na turma de 80 enfermos que devo assistência diária, 57 se encontram nas mesmas condições que a sua. Então, de 80 internos que ele dava assistência,
57 chegaram na mesma situação que o André Luiz. Então, a falta de respeito à ferramenta que foi lhe concedida para poder pagar seu débito como espírito. Ele veio para praticar o bem, se formou médico, podia ter feito muita coisa boa. Mas a única coisa boa que ele fez, o único procedimento bom que ele fez, que o ajudou muito nas orações, foi uma consulta gratuita que ele fez a uma senhora. Acho que ela perturbou tanto, ou alguém pediu muito para ele, ele acabou atendendo. Mas não fez com boa vontade. Mas ele atendeu a mulher, receitou medicamentos, certinho. E quando ele estava no plano espiritual, essa cliente que ele atendeu de uma forma gratuita, talvez até contra a vontade, foi que o ajudou muito com as preces dela. Vocês observam que o sentimento de gratidão é algo assim muito importante. As pessoas devem aproveitar sempre, lembrar de quem fez o bem para nós. E agora o Edson, do livro que nós citamos anteriormente, Suicídio Inconsciente, dá um parecer a respeito, que consta do livro dele, né? Em termos percentuais, a estatística anunciada por Lísias indica que 71,3% dos desencarnados que estavam sob seu cuidado eram todos suicidas inconscientes. Isso consta do livro Suicídio Inconsciente. Então, observem a proporção do suicídio inconsciente, que está, podíamos considerar assim, um pouco alta, né? Agora nós vamos ver algo assim muito importante, que eu gosto muito, isso consta do livro Suicídio Inconsciente, né? Formas de suicídio inconsciente, formas de suicídio inconsciente. Olha lá, drogas psicoativas, alimentação, desrespeito aos ritmos biológicos, desrespeito aos limites físicos e mentais, desrespeito aos sentimentos e às emoções e consumismo. Então vocês observam, essas são as formas. Aqui não dá muito para nós falarmos a respeito de cada uma, porque o tempo não permite. Mas se houver a possibilidade, quem sabe numa próxima oportunidade, nós podemos conversar sobre as drogas, a alimentação, a desrespeito aos ritmos biológicos, pessoal que faz muita ginástica, muito exercício para manter a forma, né? A desrespeito aos limites mentais, físicos e mentais. Tudo isso contribui para que ele possa cometer, né, o suicídio indireto, ou chegar ao ponto do suicídio inconsciente. E o consumismo, que é algo assim que é incrível. A pessoa não pode ver isso, ou não pode ver aquilo que compra, não sei o quê. Principalmente se é alguma coisa gostosa, doce, alguma coisa, vai lá e compra, não quer nem saber. Mas tudo isso porque faz em excesso, não tem regras aí. Então essas são as formas do suicídio inconsciente. Certo? Que nós devemos respeitar. Então as pessoas deveriam ler o livro, estudar as formas de suicídio indireto. E muitos de nós, muitas vezes, estamos praticando o suicídio indireto. Drogas, álcool, tabagismo. Certo? Tem muita coisa que podia ser evitada. Pessoas que às vezes têm
A diabetes elevada, às vezes não percebe, ou ele sente uma coisinha aqui e ali, às vezes, ela já ultrapassou em muito o limite no máximo. E isso aí pode causar problemas. Certo? Pode causar problemas sérios. Nós temos o prazer de ter amizade com uma pessoa, com um amigo, é Valdir Silva, ele é de Belo Horizonte, ele é integrante de um grupo espírita que realiza 2 reuniões mensais para socorro ao suicida. Ele faz cada relato, eu vou se relatar um só para você. Uma senhora com trombose, já avançada na perna, né? O médico recomendou que ela amputasse a perna, para evitar a trombose atingir outros órgãos, né? E ela achou que não, que ela ia ficar bem, que não precisava cortar a perna, que ela ia sarar, ia ficar melhor. Os parentes também apoiaram, né, a decisão dela de não amputar a perna, que poderia, ela tinha quase certeza que ia com medicamento, com tratamento, ela ia melhorar. Mas infelizmente ela não resistiu, acabou desencarnando. Chegou no plano espiritual, ela ficou assustada quando falaram lá que ela também era uma suicida. Como suicida? Eu cuidei de mim, cuidei da minha perna. Mas se você tivesse aceito a opinião do médico, a recomendação do médico amputar sua perna, hoje você não estaria aqui. Estaria desfrutando de um bem-estar no plano terreno. Então você antecipou a sua volta para cá. Então, você é um espírito suicida que aos poucos, vai saldar essa dívida. Então, esse é um dos casos, são inúmeros. Inúmeros os casos que ele relata. E também nós temos aqui um relato de espíritos jovens. O espírito da Ana Júlia, com 16 anos, Mirella, com 13, e Paulo César, com 17. Jovens que cometeram o suicídio indireto. Eles não sabiam disso, mas quando foram perceber, já tinham ido muito cedo, voltado ao plano muito cedo, né? Inclusive, consta do livro Juventude Interrompida. E o livro, na primeira página, né, tem um lembrete. Quando aqui chegaram, perceberam que chegaram cedo demais. Então, esses aqui desencarnaram por distúrbio alimentar. Olha só, lembra daquela formas de suicídio, da alimentação. Essa está dentro da forma alimentação. Então, houve distúrbio alimentar. Ana Júlia, porque achava que não podia, que estava gorda, então que ela queria ficar cada vez mais magra. Teve vários desmaios, quando acordou estava no plano espiritual, com 16 anos. Temos também da Mirella, uma garota muito magra, que depois dos 10 anos, 11, não sei, ela começou a perceber que podia ser modelo pela estatura dela, né? Uma menina magra e tudo. Então ela começou a ir atrás, começou a se informar, e como a gente foi obtendo oportunidade de participar de concurso, finalmente ela conseguiu se inscrever num concurso nacional de modelo. Mas na espera lá para se apresentar no concurso, ela desmaiou. E o médico de plantão acolheu, examinou direitinho. Falou, essa menina tem problema no estômago, precisa ser investigada. Aí ela já foi encaminhada para o hospital e o sonho dela de continuar sendo modelo ali naquele concurso nacional acabou ali. E dali ela já foi para o hospital, não saiu mais.
porque ela estava tão debilitada que ela queria manter aquela estatura magra, então ela não comia. O estômago já não aceitava mais sólidos. Acabou desencarnando. E temos também o Júlio César, que era um garoto magro. Eu não sei se por influência ou foi ele realmente que achou que entrando numa academia poderia ficar. Então ele entrou na academia, começou a praticar isso, fazer vários exercícios e foi aumentando a musculatura. Aí ele viu que dava resultado a academia. E cada vez mais ele fazia exercício. Todos os dias ele ia à academia fazer exercício. Até o momento que ele achou que devia tomar anabolizantes para fortalecer mais e acelerar um pouco mais a musculatura. Ele foi tomando. Ele, acho que, quando ele chegou perto dos 17 anos, ele começou a passar mal. Foi para o hospital, o negócio estava complicado. A musculatura do braço dele começou a definhar, ficar mole. E no peito começou a dar umas ranhuras, sabe? O anabolizante começou a dar um efeito e ficou muito feio. Conclusão, desencarnou com seus 17 anos. Os três, no plano espiritual, foram recebidos como suicidas indiretos. Jovens. Então, você que está nos assistindo, se você é uma pessoa jovem, analise bem esse depoimento. Você talvez não precise deles, você se comporta de uma forma correta, mas pode ter alguma amiga, um amigo seu que esteja querendo seguir esse caminho, ser modelo, manter a forma, tudo. Então precisa tomar muito cuidado. Certo? Mas muito cuidado mesmo. E para encerrarmos a nossa participação, né, nós colocamos aqui prece para um suicida, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no 28º capítulo, né, coletânea de preces espíritas, é a prece número 72. Então nós gostaríamos de encerrar nosso trabalho com essa prece e pedir às pessoas que estão nos prestigiando, que estão nos assistindo, né, que participem mentalmente, porque é uma forma de nós colaborarmos com os suicidas, indiretos, inconscientes ou conscientes. É o único momento que eles encontram um pouco de paz, um pouco de consolo, um pouco de tranquilidade, né, e o arrependimento. Então é nesse momento que eles facilitam o socorro que vem buscar. Então a oração é muito importante. Então nós pedimos que vocês participem mentalmente da prece por um suicida. Senhor, sabemos do destino preservado para aqueles que violam as suas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Sabemos também que a sua misericórdia é infinita, por isso pedimos estendê-la sobre o Espírito de nome, não o nome do Espírito. Pedimos sobre o pedido do Espírito, que nossas preces, juntamente com a sua misericórdia, possam suavizar a amargura dos sofrimentos que se experimentam por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons Espíritos, cuja missão é ajudar os infelizes, protejam-nos, inspirando-lhe o arrependimento da falta que cometeu. Com a assistência de vocês, ele receba as forças necessárias para suportar com mais resignação as novas provas que terá que enfrentar a fim de reparar o mal que cometeu contra si mesmo.
Afastem dele os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente para o caminho do mal, prolongando ainda mais os seus sofrimentos, fazendo com que ele perca o fruto das suas futuras experiências. Ao espírito, o nome dele, né? Nome da pessoa, cuja infelicidade é o motivo de nossas preces, que a nossa compaixão possa suavizar a sua amargura, fazendo renascer em seu coração a esperança de de um futuro melhor. Esse futuro que está em suas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, cujos braços estão sempre abertos a todos aqueles que se arrependem e só permanecem fechados nos corações endurecidos. Então, com essa prece, nós queríamos assim manifestar nosso carinho, nossa manifestação, nossa solidariedade, né, a todos aqueles que passaram por situações difíceis, aos familiares, principalmente dos suicidas, né, que eles possam ser confortados nesse momento com essa prece direcionada aos suicidas. E com isso nós encerramos. Vamos fazendo a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade de podermos aprendermos um pouquinho mais, que nós possamos fazer o melhor possível, dentro daquilo que nós podemos, aos espíritos que não suicidas, que não tiveram muito esclarecimento a respeito, crente que a vida acabava com a morte, que eles possam ser orientados, possam ser aliviados com as nossas preces, que todos possam ser encaminhados a uma recuperação melhor possível. Assim seja.